Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, recebendo aqui a presença da doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, a quem agradecemos pela visita à rádio e por atender o nosso convite. Doutora, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui, atendendo o nosso chamado aqui na Rádio Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, espero ajudar a esclarecer os ouvintes. Com certeza, doutor, vai ser muito importante porque a gente sabe que nessa época de pandemia, há pouco tempo houve a reforma trabalhista, muita gente gritou que alguns concordavam, outros nem tanto concordavam, e agora essa pandemia que todo mundo foi para casa praticamente. E o Fórum Trabalhista teve muito problema, muitas consultas, muitas ações. Como é que ficou a situação neste momento, já com um ano já praticamente dessa pandemia, dessa quarentena, doutora? Então, com a reforma trabalhista houve uma redução em 2018, 2019 e em 2020 ainda não temos muitos reflexos. O que aconteceu no início foi a questão de fornecimento de equipamentos de proteção, máscara, álcool, para as pessoas que trabalham com o público, trabalham na rua. E no momento eu creio que quem conseguiu ficar no emprego está aguardando ver o que vai acontecer. Muita gente demitida também, né? Muitas pessoas demitidas, muitas empresas fecharam, dependendo do tipo de atividade, dependendo da situação da empresa. Uma empresa que estivesse assim ganhando para pagar as despesas e houve esse fechamento durante um tempo, houve uma redução do consumo, a boa parte fechou. Entendi. Então eu acredito que a continuar essa situação da pandemia, e pelo visto vai continuar esse ano, os reflexos vão começar no ano que vem, porque tem um prazo de 2 anos da dispensa para entrar com ação. Então, as pessoas estão meio ainda perdidas esse ano. Um decreto do governo federal que baixou o salário, as pessoas ficam em casa e, com isso, uma mudança generalizada. Sim, praticamente. Houve empresas que fizeram, até grandes empresas, por exemplo, a Embraer fez uma redução de 25% do salário e 25% da jornada. Teve alguns que suspenderam os contratos e as pessoas ficaram recebendo como se fosse um seguro-desemprego, né? Entendi. Ficaram recebendo não houve desligamento, é a suspensão do contrato. Então, cada um tem todo um jeito, né? E quando retorna ao trabalho, existe aquela estabilidade também, que o período que ficou em casa é o período de estabilidade, é isso, né? Isso, normalmente sim. Fica um período para manter o contrato, mas dependendo da situação, vai discutir na justiça. Não tenha dúvida, se a empresa não conseguiu manter a empresa e conseguiu manter os empregos, provavelmente a dispensa ocorreu e vai ser discutido na justiça o pagamento dessa estabilidade. Giovana? Doutora, acontece também que tem algumas empresas que ainda estão com os funcionários trabalhando em casa, o home office, como dizem, né? Sim. Muita gente se adequou a essa situação. Queria saber um pouquinho sobre isso, né? Quais são os meios hoje que a gente tem para controlar essa jornada, né, em casa? O que a gente pode dizer para quem está em casa, por exemplo, é um trabalhador que está hoje trabalhando, continua trabalhando em home office? Então, o home office hoje basicamente é aquele que usa tecnologia de informação e comunicações, né? Computador, telefone, esse tipo de trabalho. E a forma de controlar fica meio ajustado pela chefia. Geralmente você estabelece uma quantidade de tarefas, um relatório, para comprovar que realmente a pessoa está trabalhando. Basicamente, a forma de controle é esse, né? Uma coisa que é bom alertar, que a gente até vê na nossa situação, né? O WhatsApp, o computador, então, às vezes, vejo algumas pessoas que estão no home office, eu estou trabalhando muito mais, aí porque vem, assim, das 7 da manhã à meia-noite tem comunicação. Então, é um cuidado que tem que ter. Porque, assim, o ideal,
não dá para controlar por tarefa, por horário, porque o que acontece? Você está em casa, está com a criança fazendo a aula em casa, você tem que fazer seu alimento, que quando você está no trabalho, às vezes você vai num restaurante. Então, assim, o ideal é controlar por tarefa, porque trabalhar por horário fica difícil, porque senão é o que acontece, né? Tem uma servidora, por exemplo, ela falou, olha, eu começo a trabalhar às 5 da manhã e trabalho até meio-dia, e aí vou fazer as tarefas de casa, depois eu volto mais um pouco. Então, se for ver, ela começou às 5 e ela desliga o computador, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite, dá a impressão que ela trabalhou 18 horas, 19. Isso. E não é, ela organiza, né? Então, o ideal é que seja por tarefa. Mas o empregador ter esse cuidado de, sabe, manda e-mail às 6 horas da manhã, meia-noite, às 11. A pessoa que meio formal intencionada... Isso vale como prova? Pode usar. Vale como prova. Vale Entendi. como prova. É a ordem, né? É uma ordem. Aí, olha, fulana, você amanhã... eu preciso que você faça um relatório, não está falando. Pode ser que entenda que o relatório é naquele horário, né? Dá a impressão, doutor, que a coisa é mais grave do que você imagina. Por exemplo, eu não acredito, que você fica full time em casa trabalhando para a sua empresa, que você é funcionário, né? Porque tem aquele momento lá que você para um pouquinho, você vai ligar para um amigo, você vai, por exemplo, almoçar, vai tomar um cafezinho. Se você vai a somatória desses tempos não utilizados para o trabalho, lá na frente, ele pode chegar, olha, eu trabalhei das 7 da manhã até 8 horas da noite. Dependendo e como comprovar isso, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Tem que tomar o cuidado disso, porque se você fica mandando ordens o dia inteiro, dá a impressão que a pessoa está o dia inteiro. Doutor, então é mais ou menos assim, quando você está no seu trabalho físico, você tem o horário, sei lá, das 8 da manhã às 5 da tarde, Isso. com 2 horas de almoço, Exatamente. por exemplo. Esse é o nosso trabalho que a gente estava habituado. Sim. Agora muita gente passou a trabalhar em casa. E aí, Sim. como a senhora disse, 5 horas da manhã, essa pessoa já está desenvolvendo uma tarefa porque ela sabe que vai ter que fazer o almoço, etc. Sim. e tal. Só que se a chefia mandar uma mensagem às 5 horas da manhã pedindo alguma coisa, isso estaria, em tese, fora do horário normal de expediente, é mais ou menos isso? Ou seja, dentro desse contexto... A soma assim, por exemplo, tem uma às 5, tem uma às 6, outra às 7, outra às 8... Outro às 11 da noite, outro às 10h30 da noite. Uma sequência de tarefas. Não é o normal. E fala assim, eu não acredito, eu também não acredito que a pessoa fique. Não fica. Isso aí a gente sabe. Até porque quando você está em casa, é como a senhora mesmo disse. Sim. Principalmente no caso das mães, a criançada está em casa também. Sim. Não tem jeito, né? Tem hora que você tem que interromper. Por isso eu acho que a questão de, digamos assim, cobrança, entre aspas, por tarefa. Por tarefa, né? um relatório. Você tem uma obrigação diária, você sabe quais são as suas tarefas e ao final do dia você tem que entregar aquelas tarefas. Basicamente, eu penso que o entendimento nas provas vão ser assim, nesse sentido. Mas tem a história do direito à desconexão. Tem chefia que manda sábado, manda domingo, manda de noite, alguma ordem, algum pesquisa. Me passa o relatório de tal coisa... Em horários que, em tese, ela está de descanso. Então, tem os dois lados, né? A chefia tem que tomar cuidado com essa questão, né? E, ao mesmo tempo, o funcionário também tem que tomar cuidado com a entrega do trabalho dele, né? Porque das tarefas. Há pessoas que não têm organização e ela não consegue dar conta em casa, né? Então, acho que os dois lados. Tem que ser escrito, tem que ser feito um documento. Documentado, né? Qual vai ser a rotina do trabalho, e é uma exigência legal para não falar assim, mas eu fiz isso e não era para eu fazer, ou eu pedi para você fazer, você não fez. Tem que ser muito, como a pessoa está fora dos olhos do gestor, tem que ser tudo por escrito. E a lei está exigindo... A verdade sentido. É que é tudo muito novo, né? É muito novo. Esse assunto mas interessante. Eu sempre falo, né? A questão é escrever, porque não tem jeito de falar, eu não entendi, eu achei que estava incluído, ou eu achei que não precisava fazer, e não tem que achar, né? A regulamentação do serviço do teletrabalho exige um aditamento no contrato para estabelecer
esse teletrabalho. E tem que ter regra, né? E se for retornar também, tem que fazer por escrito e as tarefas têm que estar discriminadas num documento. O nosso telefone, nosso WhatsApp, à disposição do ouvinte para a pergunta da doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Muito bem, de volta aqui com a doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Doutora, uma pergunta empresário aqui, perguntando quais são as obrigações da empresa nesse sentido, nessa época de pandemia. As obrigações continuam as mesmas que eram antes disso ou não? Houve alguma mudança com relação ao funcionário? Não, as obrigações continuam as mesmas. No caso de quem trabalha no teletrabalho, ele tem que ser orientado com relação às questões de evitar acidente de trabalho. Teletrabalho doença. e home office sempre são a mesma coisa? Sim. Tá. Uma versão em inglês e uma versão em português, né, Na doutor? realidade, assim, o teletrabalho é considerado quando é com computador, telefone, essas coisas. E o home office é trabalhar em casa. Entendi. Então, por exemplo... Então é diferente, Eloy. Tem uma diferença. É diferente. Tem uma diferencinha. Por exemplo, um tipo de... É usado... Começou a ser usado para o teletrabalho. Antes era trabalho a domicílio. Por exemplo, quem costureira, ela trabalha em casa e não é um teletrabalho. Porque ela costura, ou monta uma roupa, nesse sentido. Mas as obrigações continuam as mesmas, com questão... Teve essas questões de diminuição de salário, suspensão, essas coisas. Mas, no geral, as obrigações continuam as mesmas. Com relação ao teletrabalho, o fornecimento dos equipamentos e o reembolso... de obrigação da empresa. Obrigação da empresa. E também, no caso, assim, eletricidade, internet, que a pessoa está gastando em casa. É o reembolso das despesas. É um reembolso. Já algumas pessoas reclamaram que não está tendo reembolso, ou o reembolso está menor do que a pessoa acha que teria direito. Tudo isso, assim, é discussão, sentar para conversar, porque realmente, às vezes, assim, a pessoa fica o dia inteiro fora, não tinha gasto nenhum. Hoje ela fica, né, com o computador ligado, às vezes teve que aumentar um plano de internet. Então, tudo isso tem que ser comprovado. Ela tem que comprovar para a empresa. E quem paga é o empregador? Sim, porque assim, você estando no ambiente do empregador, lá na empresa, todos os custos são dele, né? Isso. É uma característica, é o empregador que arca com os custos da prestação de serviço. Estando em casa... mesma coisa. Ele tem que arcar. Entendi. Né? Com relação ao Vale Refeição, por exemplo, ao Vale Transporte, por exemplo... O Vale Transporte, ele não tem necessidade, porque a pessoa não está em casa. Sim. E se tiver esse custo para uma reunião, por exemplo, que é importante até para manter a união do grupo, essas coisas, uma reunião que seja mensal ou que tem um custo, ele pode pagar o Vale Transporte ou o custo que ele costuma pagar só em relação ao comparecimento. Mas o Vale Transporte fica suspenso. O Vale Refeição, se for alguma coisa previsto em norma coletiva, tem que continuar dando, né? Ou passar para Vale Alimentação, porque ele está trabalhando. Tem que estar na norma coletiva lá. O Vale Refeição, sim. Agora, por exemplo, ele está em casa. Fica também a critério. Por exemplo, se a pessoa não cozinha, ela pode ter o vale-refeição para sair e almoçar em algum lugar próximo da casa dela. Entendi. Então, as obrigações do contrato permanecem a mesma. O transporte que não, porque ele está dentro de casa, né? Muito bem, Jornal da Manhã, hoje conosco a doutora Antônia Santana. Hora do intervalo agora, dona Giovana. Tá bom, depois eu faço uma pergunta. Juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Muito bem, hoje conosco a doutora Antônia Santana, juíza-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Doutora, a gente sabe que no passado tinha uma máxima aí de que a justiça do trabalho era vir lá do empregado. Ou seja, o empregado era demitido, a primeira coisa entrava contra o patrão, contra a empresa, e logicamente ele ganhava isso. E a gente sabe também que muitos abusavam disso também, que ficavam 3 meses, pediam conta, ou aprontavam a ser demitido, pegar o dinheiro do governo lá, o benefício lá.
Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, exatamente isso. Isso hoje amenizou isso? Continua? Como é que você avalia? Na realidade, o que acontece não é a Justiça do Trabalho que é protecionista, é a legislação que é protecionista. Tanto a Constituição como a CLT. A senhora concorda com isso, não? Que realmente as nossas leis protegem. Por quê? Ainda. Porque a documentação está toda com o patrão. Entendi. Com o empregador. Segundo, é o poder econômico, o trabalhador ele não tem assim opção. Hoje, ainda mais com esse seguro-desemprego. Fala, não, olha, o trabalho é assim, você vai trabalhar 44 horas e o salário é 1.500. Ah, não, por 1.500 eu não vou. Ah, então tá bom. Obrigada. Aí vem os outros 999 que estão na fila, alguém vai aceitar ganhar 1.500. Então, assim, tem esse lado que a subordinação do trabalhador e as condições não permitem que ele negocie ou que ele se imponha, né? Então, nesse sentido, como a documentação é do empregador, foi feito isso. A legislação, ela, por exemplo... Voltada mais para o empregado. Não, eu não recebi o salário. Quem que tem que ter o recibo? O empregador. Sim. Então, ele falou, eu paguei. Cadê o recibo? Cadê a prova? Eu perdi, pegou fogo. Eu falei, não tem como, né? Então, vai pagar, entendeu? Então, não é que a Justiça do Trabalho fala assim, você não tem direito a nada, mas porque você é trabalhador, você vai receber. Não é assim. E o que acontece assim, o mínimo está na Constituição, na CLT. E, às vezes, o empregador, ele faz coisas que não precisa, dá um presente, faz uma série de coisas que ele poderia fazer para qualquer pessoa, ele faz para o trabalhador, sim, esperando que ele vá deixar de pagar algum direito e o empregador vai deixar o trabalhador vai deixar por isso mesmo. Uma parte das ações eram assim. Mas hoje, em razão de uma sistemática que tinha na Justiça do Trabalho, que os advogados eles ganham um percentual sobre o que a pessoa ganha. E não é um contrato como os outros advogados. Então tinha essa questão de aumentar um pouco o valor para favorecer, ajudar no acordo. Entendi. Só que a partir de 2017, com a reforma trabalhista, implantou a questão dos honorários, que antigamente era só quando a pessoa era assistida pelo sindicato, quando o advogado era do sindicato, o sindicato ganhava 15%. E o trabalhador não tinha que pagar nada. E hoje, a partir disso, os dois podem ser condenados. Os dois? O trabalhador, se ele faz 10 pedidos. Entendi. Ele ganha 5 e perde 5. Então, ele ganha os honorários sobre 5 e paga sobre 5 para a pessoa, proporcionalmente, né? A má-fé foi para a justiça, para a CLT, que antes já tinha no CPC e era aplicada. Quando fica comprovado que houve má-fé, tanto de uma parte como a outra, ela é aplicada. Então ficou meio folclore que a Justiça do Trabalho sempre... Aliás, caíram muito no processo contra as empresas, né? Em razão disso, né? Sim, mas uma parte... Aliviou o fórum, né? Não, assim, em 2017, nossa distribuição foi quase 3 mil. Entendi. Aí, em 2018, baixou para 1.800. Entendi. 50% na média, mais ou menos. De qualquer forma. E também, antes, era uma forma também da empresa, principalmente prestadora de serviço, mandar embora e deixar a pessoa aguardar. Aí, quando ela tivesse audiência, ela já estava com a corda no pescoço e meio que aceitava qualquer coisa. Então, agora ficou meio equivalente. Né? A empresa também não vai fazer isso porque ela tem que pagar honorários para o Doutora, aqui ainda com relação ao home office, equipamentos tipo computador, celular, a empresa é obrigada a fornecer para o funcionário em home office? Ela tem que fornecer, porque ele não é obrigado a comprar. Se ele comprar, ela tem que reembolsar, tratar um aluguel, alguma coisa assim, porque ele não tem que ter... Ele não é obrigado a ter um equipamento para trabalhar em casa. Se ele não tiver, tem que fornecer. Tem que fornecer ou dar incomodato. Emprestar. Emprestado, né? Emprestar, fazer um documento. Doutora, inclusive tem uma pergunta de uma ouvinte nossa aqui pelo chat da nossa transmissão ao vivo do YouTube, a Cíntia Araújo. Ela pergunta exatamente uma situação nesse sentido. Ela diz que, na verdade, ela quer saber
existe até uma palestra que a empresa fez com essa questão da ergonomia, de sentar corretamente, utilizar a cadeira correta, e cai exatamente nessa condição. Ou seja, neste caso, a empresa, se ela exige a questão da ergonomia, né, posicionamento correto, cadeira correta, ela tem que fornecer esse equipamento, pode então. ser um empréstimo. No sentido de empréstimo. Comodato, né? Ou seja, mas para ela poder cobrar, ela tem que seja emprestado, mas ela tem que fornecer. Inclusive, mas eu acho que não tem como fiscalizar, né? Então, mas difícil, o que acontece? né? A lei exige que ela faça essa palestra, oriente e faça um documento. Olha, você tem, por exemplo, de levantar, ou seja, pelo lado da empresa, tempo, fazer um documento e o trabalhador assinar esse documento que ele sabe. E aí que ele tem que usar aquela cadeira, que ele não vai trabalhar na frente da televisão com o computador. Seja, mais uma vez são os dois lados. Os né, dois doutor? lados, do ponto de vista... um compromete o outro. Sim. Assim, se a empresa não fornece equipamento e o trabalhador está trabalhando com o notebook no colo, ou na mesa da cozinha, ou ele está trabalhando num banquinho, ou no sofá, e não tem aquele documento, e ela não forneceu... Doutor, mas será que isso acontece? Acontece. Acontece. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente falou sobre várias situações. Aqui, né? Em cima da hora. A gente falou sobre várias situações. Em que momento o trabalhador deve procurar, né, o Fórum Trabalhista, por exemplo? O que é melhor? Primeiro ele conversa com o empregador, tenta acertar os detalhes, né? O que não está legal, o que não está direito, e depois ele procura o fórum, se não conseguir chegar num acordo. Mas em que momento o trabalhador deve procurar o fórum? Um momento assim, o ideal é conversar, se chegar a um meio termo, inclusive em razão do custo, é o que eu estava dizendo para vocês. A questão hoje é, você entrar com uma ação, tem o custo dos honorários, o trabalhador corre o risco de não ter o direito que ele acha que ele tem e ele ter que pagar os honorários da empresa. Então, assim, o ideal é conversar, porque às vezes a pessoa pensa que tem o direito e não tem. Então, assim, conversa com o chefe, normal, assim, sem criar conflito, porque às vezes a pessoa ela começa a criar problema e se irritar, e ela vai agressiva. Só piora, né? Porque hoje está um ambiente muito, você não pode falar nada, que as pessoas já se irritam. Então, assim, conversa com a chefia, vai no departamento pessoal. Se vê que não tem jeito, tenha uma forma de a reclamação direta, né? Chama juspostulante, a pessoa vai no Fórum Trabalhista, que hoje não está podendo, né? E vai no Fórum Trabalhista, expõe o problema dela, um servidor faz a termo, que é a declaração, e começa um processo. Ou ela procura um advogado particular ou do sindicato e entra. Mas eu sempre acho assim, o ideal é conseguir resolver, porque depois você, daquele direito que você poderia ter resolvido amigavelmente, você vai ter que tirar uma parte para pagar os honorários. Então, às vezes você tem 1.000 e aí você fica com 600. Acaba perdendo, 700, né? É verdade. E às vezes você conversando, fala, olha, então vamos resolver, pode pagar parcelado, você está me devendo umas férias, está devendo uma hora extra, vamos conversar, então vamos fazer um acordo. Tem, inclusive, acordo extrajudicial, tem outra hipótese, aí só que o extrajudicial tem que entrar para o juiz homologar, né? Entendi. Então, assim, o ideal é tentar resolver amigavelmente. E se não tiver jeito, aí procura um advogado ou faça essa reclamação oral, né? Vai na Justiça do Trabalho e ela é redigida a termo. E para fechar com a senhora aqui agora, doutora, também é o seguinte, nova lei também, que essa mudança, reforma trabalhista, hoje quem tem, por exemplo, 20 anos de casa, ou mais ou menos, conta apenas 5 anos, né? É isso ou não? Não, na realidade, assim, a prescrição, a pessoa Não, nem diria prescrição. Por exemplo, tem um funcionário lá que ele está 20 anos na empresa. Então, a prescrição. A prescrição. Por exemplo, você tem há 20 anos, você nunca recebeu horas extras. Se você for reclamar, você vai reclamar de quando você entrou 5 anos para trás. Não é os 20 anos. A prescrição é que fixa esses 5 anos. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E acabou o seu contrato, você tem 2 anos para entrar.
Mas aí você tem esses 2 anos, ele vai pegando os 5 anos para cá. Por exemplo, você é mandado embora de 2019. Entendi. Você tem até 2021. Mas você vai poder reclamar de 2016 a 2021. Ele vai pegando, vai prescrevendo. Essa lacuna que você deixou de trabalhar, conta também. Isso. Entendi. Porque você tem 2 anos, porque assim, deu 2 anos, não vou entrar. Agora, se dentro desses 2 anos você entrar, conta 5 anos de quando você entrou para trás. E aí o restante não pode discutir. A única coisa que pode discutir é a questão, por exemplo, de vínculo, que é uma declaração, né? Não vai ter condenação financeira, então pode requerer o vínculo a qualquer tempo. Aí vai discutir com a Previdência se ela vai aceitar ou não. Doutora, muito obrigado pelo visita errado, muito interessantes as suas respostas, as indagações que foram feitas aqui, a toda a equipe. A senhora foi prontamente muito bacana conosco aí, muito obrigado de coração mesmo. Acho que a Estamos doutora sempre vai ter que voltar, viu, com certeza, porque tem pergunta aqui que não deu tempo nem de fazer, infelizmente. Doutora, bom dia, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço a oportunidade, quando precisarem pode me chamar que eu venho. Tá certo.